Boa tarde, meus amores, boa tarde. Como estamos? Eu espero e creio que vocês estão bem. Nossa aula de hoje, ela tem um novo tema, não é? Nós vamos dar continuidade a um tema que nós já vimos lá no primeiro semestre. Então, vamos lá. Espanhóis na América. Ora, imaginemos um estranho encontro entre povos diferentes. Gente, esse quadro que vocês estão vendo, quadro de 1892, retrata a chegada dos espanhóis na América em 1492. Imagine, os espanhóis estão chegando num território onde havia um povo extremamente estranho. Os nativos do lugar acharam os espanhóis estranhos e os espanhóis os acharam também estranhos. Era um encontro entre as estranhezas daquele povo. Povo esse de características diferentes por demais. Mas, antes de começar a fazer os nossos estudos, as nossas leituras, anotações, sublinhar, gostaria que você se colocasse num lugar silencioso, confortável, com o seu módulo próximo de você, para que você tivesse condições de fundamentar os seus estudos. Tudo bem, meus queridos? Então, vamos iniciar os nossos estudos. Então, o nascimento de um novo mundo. Quando os europeus chegaram à América, este continente era habitado por diferentes sociedades. Como eu disse, os povos, os nativos daquele lugar estavam ali há muito tempo. Eles estavam estabelecidos, eles tinham a sua organização social, a sua organização política e também a sua cultura própria. E, de repente, dois povos com tudo diferente, organização política, social e cultura, eles se encontram. E um detalhe, de línguas diferentes. Um não compreendia o outro. Naquela época, os europeus conheciam somente a Europa e parte da África e da Ásia. Então, esse encontro foi um tanto quanto diferente. E isso chamou a atenção dos espanhóis. E chamou a atenção dele por quê? Porque ao chegar naquele lugar, eles perceberam que aqueles nativos, embora diferentes, eles tinham uma ar natural. Eles conviviam de forma harmônica com seus grupos. O diferente ali eram eles. E eles perceberam que ele, por conta do próprio território, aquele território e aquele povo poderiam oferecer muito mais do que eles pensavam tirar deles. Continuando, então vamos lá. O encontro entre dois mundos. Um dos principais descobertas de Colombo no Novo Mundo foi de que este continente havia ouro e os nativos sabiam como encontrá-lo. Ora, essa foi justamente uma das principais causas por conta da viagem de Colombo. Era justamente no intuito de encontrar novos territórios, novas matérias-primas e pessoas que pudessem consumir as suas mercadorias. Lembra daquelas viagens marítimas? E olha só, Colombo estava em uma dessas viagens marítimas, que fez com que ele encontrasse esse novo mundo. Os europeus também se depararam com uma grande diversidade natural. Todas essas descobertas naturais foram exploradas comercialmente. A exploração desenfreada causou a extinção de várias espécies de plantas e animais. Então, os espanhóis, mais precisamente Colombo, ele percebeu que os nativos eles tinham muito mais. Eles tinham ouro e poderiam informar ele como encontrar este ouro. Mas eles também encontraram uma diversidade natural muito grande. E eles aproveitaram, além de explorar o ouro ou metais preciosos, eles também fizeram uma exploração tão exaustiva que causaram a extinção de plantas e animais. Para você ver, né? Os espanhóis, na pessoa de Colombo, ele chega naquele território, ele percebe que aquela população tinha ouro, talvez por conta de algum acessório que eles utilizavam,
E ele não sabia naquele momento como encontrar, mas os nativos sabiam como encontrar. E ele percebeu e viu que a diversidade natural entre plantas e animais também era um grande, que ele também poderia fazer dinheiro com aquelas plantas e animais na venda deles. Então vamos lá. Além disso, o contato entre europeus e indígenas resultou na morte de mais de 50 milhões de nativos, parte assassinada por europeus e parte infectada por doença trazida por eles, contra as quais não tinham imunidade. E é interessante, meus amores, vocês perceberem, o encontro desses povos em um momento causou e foi num momento de estranheza tão grande. Mas Colombo, ele tinha uma vantagem, ele percebeu que aqueles nativos, eles não eram e não tinham condições de ser agressivo. Então ele, com muito jeito, com muita cautela, ele acabou fazendo com que alguns desses nativos dessem a ele condições de explorar esse ouro que ele encontrou, a diversidade natural, os animais e as plantas, e aqueles que resistiam a fazer a vontade dele acabaram sendo assassinados. Mas uma outra coisa, o número de mortes foi maior ainda porque os espanhóis trouxeram consigo doenças que os nativos daquele lugar não tinham nenhum tipo de imunidade. Afinal de contas, eles não tinham, dentro da sua sociedade, hospital, eles não tinham médico, eles não tinham nenhum conhecimento, porque as suas doenças próprias deles mesmos, eles mesmos sabiam tratar, certamente com plantas, certamente com chá, com infusões, e aí eles cuidavam de si e da sua saúde. Mas, de repente, chega um povo que, além do aparato militar capaz de oprimi-los, trouxe também consigo doenças que eles não tinham como se defender. Então, continuando, destruição do Império Azteca. Como isso ocorreu? De que forma que isso ocorreu? Então vamos lá. Em fevereiro de 1519, uma expedição comandada pelo espanhol Cortés chegou à Península Yucatán, no México, onde vivia a civilização azteca. A chegada desses homens estranhos foi noticiada ao imperador azteca, Moctezuma II, que passou a acompanhar à distância os movimentos do espanhol. Então, o que aconteceu? O imperador Moctezuma, ele, mesmo de longe, ficou observando o que os espanhóis estavam fazendo, mas os espanhóis, eles tinham a intenção de fazer uma conquista, de conquistar território, de encontrar pedras preciosas, como no caso ouro, de explorar tudo aquilo que aquele território tivesse para ser explorado. E o imperador ficou de longe observando a movimentação dos espanhóis. Mas houve um momento que, quando isso chegou, o Moctezuma, ele não teve condições de fazer com que os espanhóis recuassem dos seus planos. Eles acabaram, por assim dizer, destruindo a civilização, o Império Azteca. Destruindo de que forma? A arquitetura, matando as pessoas, escravizando as pessoas, e tudo isso foi com que espanhóis, tiveram ajuda de pessoas da própria comunidade, dos próprios astecas. No texto diz: durante meses, Cortés percorreu diversas cidades da península, buscando aprender mais a respeito dos costumes dos povos que habitavam na região, da forma de organização do império. Ora, por vários dias, como o texto diz, ele passou a observar a movimentação daquele povo, como aquele povo se organizava, como ele se defendia de uma possível agressão. Tudo isso foi sendo estudado e justamente nos pontos fracos dessa civilização, desse império, foi que os espanhóis atacaram e acabaram
destruindo a civilização asteca. Continuando, a tomada da capital, por assim dizer, com esse nome que a pronúncia é bem difícil. Em 1519, Cortés chegou à capital do Império Azteca e foi recebido pelo imperador Moctezuma II. Os astecas preferiram negociar a guerrear contra os espanhóis e não se rebelaram até que, certo dia, durante uma cerimônia religiosa, os espanhóis fecharam as portas de um templo asteca e mataram cerca de 2.000 pessoas. Olha só, os astecas preferiram chegar a um acordo, só que a intenção dos espanhóis não era entrar em acordo, era simplesmente tirar daquela civilização, tirar daquele povo o que eles tinham de valor. E o que eles tinham de valor? Ouro. Eles tinham uma diversidade natural, como plantas e animais, que era importante e que tinha um valor econômico naquele momento. Tanto é que os espanhóis exploraram o máximo possível, fazendo com que aquela exploração desse aos espanhóis condições de aumentar o seu poderio econômico, seu poderio militar. E aí, em um momento de um ato religioso que já era da cultura dos astecas, os espanhóis fecharam muitos espanhóis dentro de um templo e acabaram matando e pondo fim a uma civilização, a um império. Olha só a covardia. Primeiro ele observa todo o movimento daquele povo, como eles se organizam, como eles se comportam diante de situações do dia a dia, e ele vai fazendo aquele estudo justamente para que no momento certo ele fizesse o que ele acabou fazendo. E os astecas, por não oferecer resistência, preferiram não guerrear e se negociar, o que pôs fim a essa civilização, a esse império, justamente pelo fato eles não tinham realmente poderio militar para lutar contra os espanhóis. E por isso eles preferiram negociar, mas os espanhóis, entre aspas, mais espertos, preferiram enriquecer e explorar, tirar desse povo aquilo que eles tinham de valor. Continuando, nós vamos ver o comércio na capital na época da chegada dos europeus. A pronúncia desse nome é muito estranha. Então, nós vamos conhecer como o comércio acontecia. Nós vamos ver que os astecas já produziam, eles já praticavam atividades econômicas. Naquele momento, agricultura e comércio. A cidade, a capital da cidade, era um principal centro comercial do Império Azteca. Havia um grande mercado, e esse mercado ele era organizado por produtos. Por exemplo, há uma parte que só vai vender pluma, por exemplo. Há uma parte que só vai vender couro. Há uma parte que só vai vender uma outra coisa. Então, havia um mercado muito bem organizado, onde as coisas, os produtos eram vendidos separadamente e havia um número muito grande de consumidor. Ora, os espanhóis estavam em busca justamente disso. Naquele mercado era possível um número muito grande de matéria-prima para possíveis coisas produzidas pelos espanhóis. E isso dava aos espanhóis a condição de explorar isso muito enfaticamente. Eles encontraram tudo ali, naquele mercado. Além do ouro, das plumas, do tecido, dos alimentos, das plantas, dos animais, eles simplesmente viram dentro daquele mercado, naquelas atividades econômicas da época, a possibilidade de enriquecer ainda mais. E o comércio era muito forte, era uma atividade econômica que foi de fundamental importância para o Império Azteca. Continuando. Então, meus amores, que vocês possam fazer bons estudos, fazer as atividades de vocês com êxito, atividades essas que estão propostas no roteiro e que façam isso com alegria. É importante que vocês leiam novamente o conteúdo e possam fazer
com muita felicidade esse estudo. Tudo bem, meus amores? É importante que cada um de vocês, olha só, que cada um faça atividade e me envie no tempo que é proposto lá no roteiro. Ok?